Olá, tudo bem? Então, eu prometi de fazer esse vídeo, semana passada quando eu fiz o último vídeo, mas essa semana aconteceram muitas coisas e algumas pessoas entraram em contato comigo para analisar o contrato de locação. Você que está pensando de vir para a Itália, você que está fechando negócio com algum intermediador aqui na Itália para alugar um apartamento, para trazer a sua família para cá, então esse vídeo é para você. Vou confrontar alguns contratos que eu recebi para análise. Já posso te dizer que todos os contratos que eu analisei não são regulares. Não são regulares, mas é próprio por uma questão de falta de compreensão para quem aluga, não compreende a língua e confia nessas pessoas que fazem intermediadores. A única coisa que eu vou falar para você é que quando o intermediador ele diz para você, eu posso conseguir um apartamento para você, ele posta na página do Instagram dizendo tem esse apartamento, tem isso, saiba que ele vai fazer só isso. Ele vai pegar a parte dele, ele vai apresentar você para o proprietário ou você para a agência, e dali para frente ele não vai responder por nada, exatamente nada. Isso é uma experiência que nós já tivemos com 2 pessoas que entraram em contato com o intermediador para falar de coisas sobre problemas, de nota fiscal, de qualquer coisa, e a última resposta que foi dada foi que eu já fiz a minha parte, eu arrumei o apartamento, pronto e acabou. Então, se você acha que é desse jeito que você está contratando uma pessoa, bom para você. Nesse caso, esse vídeo é mais importante ainda, porque você vai precisar conhecer algumas partes do contrato para que você não seja enganado ou não se aproveitem de você, exatamente porque você não conhece a língua italiana. Então, eles vão falar o que quiserem e vão escrever o que quiserem. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é que, independente se você já está aqui na Itália, se você já alugou o seu apartamento, se você já fez o contrato, ou se você deu depois o seu contrato para análise, como fizeram, já tinha sido assinado. Então, algumas coisas que estavam no contrato, elas podem ser contestadas, sim, mas é melhor você não assinar o contrato e saber como se comportar. Então, eu vou mostrar para vocês alguns 2 ou 3 contratos que eu tenho aqui, aonde eu, cancelei os dados das pessoas e vou dizer as coisas que vocês têm que evitar que aconteça com vocês. Então, primeiro de tudo, existe um sindicato aonde ele acompanha os inquilinos. Nesse sindicato, você pode pedir a leitura do contrato. Você, antes de você assinar, você pode levar lá e pedir para eles assinarem. Eu vou deixar o link desse sindicato, onde você pode pedir um agendamento e levar o seu contrato lá para controlar. Se em vez você quer uma análise daí do Brasil, que você não pode vir, você pode entrar em contato também com a gente e eu faço análise do contrato. Eu vou expor para você as coisas que, segundo eu, não estão corretas no contrato para você exatamente pedir ao proprietário, à agência ou ao intermediador a mudança dessas coisas. E são coisas praticamente importantíssimas, porque quando você chega aqui e que você encontra o imóvel, às vezes você já do Brasil já pagou uma taxa, ou já do Brasil o próprio intermediário falou para você assina, assina. Talvez você está querendo alugar um apartamento para o ano que vem, então você não está com pressa, mas eles ficam forçando para você assinar. Meu conselho é que vocês não assinem, porque no contrato está escrito que você tomou visão do imóvel, quer dizer, pegou visão do imóvel, você visitou o imóvel, você viu que o imóvel estava ok. Isso é uma coisa que
Não tem como dizer se o apartamento estava em ordem, se não estava, de repente tinha um armário, quando você mostraram para você, mas se você assinou o contrato, que você viu o imóvel e viu o que tinha dentro, no final das contas, você chegando aqui, aquele armário não está mais no mesmo lugar, você não pode contestar, porque está no contrato que você assinou e que você viu o imóvel. Essa é uma das coisas que você não tem que fazer, que é como é que se diz? Assinar o contrato antes. Tem muitas outras questões. Eu vou dar um exemplo aqui de um contrato que já foi assinado, de alguém que já está aqui, morando aqui, que me mostrou o imóvel, e me mostrou o imóvel, não, eu já conheço, inclusive, o imóvel, me mostrou o contrato, e o contrato é imoral. Eu chamo aquele contrato de imoral. Mas está assinado, a pessoa preferiu deixar do jeito que está, sabendo que não vai poder recuperar o dinheiro da caução. Vou explicar para vocês também o motivo, e preferiu deixar assim. Por outro lado, tem uma outra pessoa que está se transferindo para cá, ela já deu um sinal para essa pessoa e pediu para eu analisar o contrato não estava correto, e eu mandei de volta e eu disse: pede para escrever isso, aquilo e aquilo outro. A pessoa mudou o contrato, ok? Tem ainda algumas pequenas coisas, mas é, pode passar, são coisas passáveis. Então, o que é importante é que vocês conheçam aquilo que é o contrato de aluguel. Normalmente, o contrato que esses intermediários estão fazendo são contratos transitórios. Esses são senhor, esses contratos transitórios, eles têm um motivo, porque eles duram no máximo 18 meses. E em alguns contratos está escrito que ele tem a duração de 1 ano, renovado, é possível a renovação do contrato para mais 1 ano, e no final do segundo ano se cessa o contrato. Então, tem que começar de novo. Exatamente, porque o contrato transitório ele não pode ter uma duração maior, ok? Aí depois tem que ver o proprietário se vai ter interesse de alugar o imóvel novamente, mas assim ele não fica vinculado, né? Não tem um legado com a pessoa que alugou o imóvel, é só por aquilo. Eu acho que o contrato transitório também ele é uma despesa maior, porque no caso, aquilo que você paga por 1 ano, digamos 1 ano e meio, são 18 meses, praticamente você, no final desses 18 meses, você vai ter que refazer de novo. Então, você tem que ver quais vão ser as exigências do proprietário, ok? Então, eu vou mostrar para você do que eu estou falando, exatamente o contrato dessa pessoa que entrou em contato comigo e que me pediu para fazer uma análise do contrato. Eu vou explicar também para vocês que eu alugo apartamentos para fazer processo de cidadania. Então, os meus contratos de aluguel, eles são transitórios, porque exatamente somente para o período que as pessoas vêm para aqui, para a Itália, fazer o reconhecimento de cidadania. Eu sei muito bem como funciona, eu sei quais são as exigências da agência que me aluga o imóvel, e eu sei quais são os meus deveres, mas eu também tenho os meus direitos. Então, quando eu assino um contrato com a agência, eu sei o que eu estou assinando, que depois eu entre num acordo com a agência, é outros 500, mas aquilo que está escrito é exatamente aquilo que tem que estar escrito para a registração desse contrato. Lembrando que a registração do contrato, ela é feita na Receita Federal. Então, a Receita Federal, ela registra o contrato, mas ela não vai olhar nas linhas para ver o que está escrito, porque o contrato transitório, ele é padrão, ok? Então, estão escritas coisas no contrato que é escrito em todos os contratos. O proprietário pode colocar uma cláusula, pode dizer que não aceita animais, ele pode colocar, sim, essas cláusulas em acordo com o inquilino, ok? Mas colocar
situações que o inquilino não saiba, isso não é correto. E eu acho que a responsabilidade do intermediário é dizer para você as coisas que estão nesse contrato. Lembrando que muitos intermediários, eles estão aqui há pouquíssimo tempo. Eles entraram nesse meio, aonde conhecem pessoas que têm imóveis para alugar, agências, mas não conhecem nada das leis de contratos de locação, seja o contrato de 4+4, que seria aquele do cânone normal, tem o de 3+2 e tem o contrato transitório. Então vamos lá que eu vou te explicar exatamente como funciona essa questão do contrato e quais são as anomalias que está no contrato desse cliente que pediu a análise. Então, vamos lá. Como você pode ver aqui, esses dois contratos são contratos de locação habitativa de natura transitória. Esse locação habitativa de volata, mas mais ou menos são dois contratos iguais, aonde todos dois são através dessa cedolare secca. Isso aqui é uma forma de pagar menos taxa, então é uma forma facilitada, digamos assim. Esse aqui é o tipo de contrato que eles fazem para você quando você vai alugar um apartamento e nesse apartamento você vai ficar por pouco tempo. É aquele dos famosos 18 meses, ok? Nesse caso aqui, essa pessoa aqui, ela já está aqui na Itália, aonde ela foi acompanhada por uma intermediação que daqui da Itália, quando eles estavam ainda no Brasil, eles pegaram esse apartamento aqui para alugar. Então, o que acontece? Eles pagaram muito dinheiro, segundo a minha opinião, muito dinheiro, porque nesse tipo de contrato fala que o valor do aluguel, o valor do condomínio, valor de caução é o depósito que a pessoa dá, mas tem algumas coisas aqui que não constam no contrato. Aquilo que foi pago não consta no contrato. Então, o que acontece nesse caso a primeira coisa que já está errada é o fato que na parte aonde fala de depósito caucionário e outras formas de garantia, está escrito que o condutor, no caso, a pessoa, o inquilino, né, a pessoa que ela é a portadora desse contrato aqui, ela não depositou nenhuma caução, mas ela depositou, ela tem um recibo, mas é um recibo de papel, gente, uma coisa muito, como eu falei, papel de pão, entendeu? E pagou, inclusive, a partita IVA, que é o 22%. Então, esse contrato aqui, para mim, ele está completamente errado. Porém, ele foi registrado na Receita Federal. Aí vocês podem perguntar, ué, mas a Receita Federal não controla? Não, a Receita Federal, ela só faz receita, ok? É recolher dinheiro. Então, todos esses detalhes que estão nesse contrato, para mim, deveria ser o intermediador que deveria explicar para você que está vindo para cá, que não conhece a língua italiana. Mas, como eu falei antes, eu disse que as pessoas nem sabem o que está escrito aqui, porque esse aqui ele é um contrato que foi estipulado entre o proprietário e a pessoa que está alugando e ninguém sabe o que está escrito aqui, simplesmente acertou, esse é o dinheiro, muito dinheiro em espécie. Outra coisa importantíssima é não aceitar nenhum tipo de pagamento em espécie, porque você, com pagamento em espécie, você não vai ter como correr atrás do teu prejuízo. Então, essa é uma das coisas que eu desaconselho completamente. Lembrando que tudo isso aqui é uma negociação entre brasileiros, ok? Mesmo que o proprietário seja italiano, de qualquer outra nacionalidade, mas normalmente o intermediário ele é brasileiro.
Então, ele está trazendo um outro brasileiro para cá. O brasileiro que está no Brasil, ele está pensando que está fechando um negócio com alguém que vai dar uma certa cobertura. Nesse caso, a cobertura aqui não tem, porque depois que eu fiz a análise desse documento, ela entrou em contato com o intermediário falou: a minha parte eu fiz, que foi arrumar o apartamento para você. O resto é com o proprietário. Mas vai falar o quê? Do momento que você coloca uma assinatura no teu contrato, aonde você diz que leu e subscreveu, quer dizer, você botou o teu nome aqui, então, do momento que você assina, você já está de acordo com aquilo que está escrito no contrato, ok? Então, esse daqui, a parte outras coisas absurdas, aonde diz que o proprietário tem direito a ir no imóvel e dormir no imóvel, coisas assim fora do normal. Mas isso é para mostrar para você que esse contrato aqui é o clássico contrato que, se você for no site que eu vou deixar escrito aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar o modelo, esse formulário aqui, aonde tem todas essas vozes. Aqui é o proprietário e aqui é quem está alugando, no caso, concede em locazione, em aluguel, né? A pessoa de nacionalidade brasileira, que colocam todos os dados, como é feito o apartamento e todas as cláusulas que tem aqui. Esse modelo, você vai lá e você sabe que você tem esse modelo, mas as pequenas cláusulas que foram criadas, muita coisa não tem no modelo. Então, é importante que você conheça o formulário e veja se ele está de acordo com o modelo, para que, se tiver alguma coisa errada, você possa contestar ao intermediário e ao proprietário. O importante é que você não assine o contrato se você não está certo daquilo que está escrito nesse contrato, ou dê para alguém para fazer uma análise. Como eu falei, tem o próprio sindicato que você pode pedir para fazer uma análise do contrato para ver se está tudo certinho. Uma outra coisa que eu vou mostrar para você é que esse contrato, ele diz que a pessoa, ela tomou visão do imóvel, ela viu o imóvel, ok? Então, como é que ela vai ver o imóvel se ela está no Brasil? Não tem como ela ver esse imóvel. É alguém que está dizendo para ela que o imóvel está correto. Essa pessoa encontrou muitas coisas quebradas, farpas, portal que estava quebrado, tudo isso. Mas o momento que você assina o contrato daí do Brasil e diz, ok, está tudo certo, então é tua responsabilidade. Você não pode depois contestar, porque você vai dizer, eu vi o apartamento, ou eu não vi, eu assinei, mas, pô, você assinou, então não assine. E meu conselho é você não assinar o contrato. É a coisa mais importante que eu quero te falar nesse vídeo, é que você não assine contrato se você não viu o imóvel, porque isso é para o teu bem. Ok? Então, é importante que você não assine o contrato. Se o intermediário ele está querendo fechar, então que ele feche de outra maneira, mas você precisa dizer para ele que você não vai assinar o contrato enquanto você não estiver aqui, ou você tiver entrado no imóvel. Você pode dar um sinal, você pode ficar com recibo. O importante é que você tenha o recibo daquilo que você deu e lembre-se, nunca aceite que o pagamento seja feito em dinheiro. Isso não existe. A gente aqui, para tomar um café, a gente toma café no cartão, para que vocês tenham uma ideia. Então, esse negócio de pedir dinheiro, não aceitem dinheiro vivo, manda. Não, você tem que ter o número da conta, melhor se na conta do proprietário do imóvel, porque senão isso tudo, gente, não é que eu falando isso você não vai correr risco, mas isso é para você evitar, né, o menor risco possível, porque eles inventam tudo. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora esse contrato que ele é bizarro. Ele realmente é bizarro. E eu vou te mostrar por quê. Aqui, gente, eu vou mostrar para você exatamente o contrato que eu analisei
aonde eu encontrei erros, essa família se encontra ainda no Brasil e pediu análise do contrato. Esse contrato, ele não estava correto, ok? E eu pedi para ele entrar em contato com a pessoa, com o intermediário, e que fizesse as mudanças no contrato, ok? Então, esse contrato aqui é a mudança do contrato, e aqui é os erros que estavam no contrato. Primeiro de tudo, é sempre os mesmos dados, tá vendo? Locação habitativa de natureza transitória. E aqui aonde tem concede em locação, que no caso dá em aluguel a o seu fulano de tal, que é a pessoa que está vindo, né? E concede o imóvel, tá bom? A duração do contrato, aqui, olha, durata do contrato é estipulado em 1 ano. Isso é importante que você saiba que o próprio intermediário ele tem que falar para você: olha, o contrato é de 1 ano, porque o contrato transitório ele tem a duração de 18 meses. Então, nesse caso, no máximo 18 meses. Então, nesse caso, o proprietário ele está fazendo um contrato de 1 ano que vai ser renovado por mais 1 ano. Então, vão ser 2 anos. Depois desses 2 anos, o contrato é cessato, é encerrado, ok? Então, no caso, você que está alugando o imóvel vindo do Brasil, você tem que saber que daqui a 2 anos você vai ter que desembolsar de novo aquele valor que você tirou para a intermediação, aquele valor que você tirou para pagar a agência ou qualquer outro valor que você tenha pago para você entrar em possesso desse imóvel. Vocês estão vendo aqui novembro 2024, novembro de 2025. Então, isso é importante que o intermediário que está cuidando essa negociação entre você e o proprietário, ele te informe isso. Porque se você não conhece o italiano, você não vai saber disso. Então é importante que você saiba. Essa parte aqui é uma parte que é padrão, onde fala da lei, quando é que nasceu a lei, qual é o tipo de contrato que é, o motivo porque ele é só de 18 meses, está tudo escrito aqui. Como eu falei, se você entra no site desse sindicato, você vai encontrar esse modelo de contrato, ok? Então, aqui está falando o recesso do condutor. Quando o condutor vai ter. Ele precisa ir embora, não sei. Digamos que você vem para a Itália, você é um médico, está vindo para a Itália e decide que não vai ficar morando aqui. Você tem que dar motivos justificados para que você interrompa o teu contrato. Não pode interromper assim, eu vou me embora daqui a 1 semana. Não. E aqui está falando que você tem que dar comunicação ao proprietário 6 meses antes. Isso quer dizer que você vai ter um vínculo com o proprietário de 6 meses. Você pode dizer, eu arrumei um emprego lá na Bélgica. Pode ir. Daqui a 6 meses, você vem pegar as suas coisas, mas você vai ter que continuar pagando esse aluguel. Isso é importante que esteja escrito no contrato, se são 6, se são 3. Tem contratos que são 3 meses, tem contrato que são 6 meses. Mas você tem que respeitar isso aqui. O intermediário ele tem que te falar dessas coisas também. É importante que você saiba disso. Outra coisa, aqui é o valor do aluguel. Então, é nesse ponto aqui que eu quero ficar com você. Quando você paga um aluguel aqui na Itália, digamos que você paga um aluguel de 100 euros. Quando tem essa cláusula aqui, canone di locazione, quer dizer, o valor que você vai pagar por aquele imóvel. Mas é o valor, nessa parte aqui, está falando o valor anual. Então, no caso, 1 ano ele tem 12 meses, você vai pagar 100 euros por mês. Aqui está escrito: il canone di locazione è convenuto tra le parti a. Então, se são 12, é 1.200 euros por mês, ok? Eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada aqui nesse contrato. Porque se são 650 euros por mês, são 7.800 por ano, ok?
Então, aqui, o que que a pessoa fez? Gente, isso tudo é malícia para pagar menos taxa. Você vai pagar do mesmo jeito, mas isso é malícia para pagar menos taxa. O problema é que você, quando assina esse tipo de contrato, você tem responsabilidade aos 50%, porque você também aceitou esse tipo de contrato. Esse é o grande problema que as pessoas não sabem e que o intermediário ele deveria ser a primeira pessoa a saber. Eu queria perguntar a todos os intermediários que estão tratando com imóveis se realmente eles estão olhando o contrato de aluguel da pessoa que ele está trazendo aqui para a Itália. Então, eu vou te explicar por quê. Nesse caso aqui, eles vão pagar 650 por mês, que por ano vai dar 7.800 euros. O que o espertinho aqui fez? Ele fez o condutor se obriga a dar ao locador, ao proprietário, o valor sopraindicado, nesse aqui, né? E a meio contante, espécie. Não existe isso, nada de espécie. É tudo conta corrente, ok? Tem que ser através de conta corrente. Contante em 12 mensalidades. Olha isso aqui, gente, de 50 euros. Se vocês fazem a multiplicação, vai dar 650 no ano. Quer dizer, o espertinho colocou 50 euros porque está pensando que está tratando com gente boba, e aí falou: bom, 50 euros eu vou pagar a taxa só sobre os 50 euros, mas ele está encaixando 7.800 euros. Aqui está falando que ele vai pagar todo dia 5 do mês. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, você que está assinando e não sabe disso, você está conivente com ele, você está aceitando essa condição aqui. Isso é importante que você saiba. É importantíssimo, porque você vai responder por aquilo que você está aceitando, ok? Então, eu pedi para que fosse feita a mudança nisso aqui, tá? Que quer dizer, isso aqui não é um erro, gente. Isso aqui é uma tentativa, ok? Então tá. Não são 650 por ano, mas são 650 por mês. Então, aqui o valor é de 7.800 euros, ok? Cedolare seca, ok, isso aqui. Aí, se a pessoa não paga, o que acontece? Ok, uso do imóvel. O imóvel tem que ser destinado exclusivamente para uso de habitação do inquilino. Ok. Sublocação, não pode sublocar, claro. Com senha e estado do imóvel. O condutor, no caso, o inquilino, declara de ter trovado, encontrado, adapto o uso para aquilo que ele serve, ok? E que de pegar a chave do imóvel exatamente como o apartamento é. Mas aí eu digo, você vai assinar contrato do Brasil, lá no Brasil, aqui de um imóvel que você nem viu. Aí a pessoa diz, manda foto para você assim, isso o que que conta? É você que tem que estar ali presente para ver o imóvel, para ver se está tudo certinho. É você, porque isso tudo vai pesar no teu bolso depois. Entendeu? Porque no final, a tua caução, no caso, que você pagou, eles vão descontar, tá quebrado aquilo, vão descontar aquilo, porque, inclusive, está escrito que, nesse caso, você vai pagar da caução vai ser retirado para fazer qualquer tipo de trabalho na casa. Se tiver quebrado alguma coisa, eles vão fazer em maneira que você pague as despesas de conserto, digamos, né? Então, isso aqui também tem que tomar muito cuidado na hora de assinar o seu contrato, tá bom? Gente, uma outra coisa de não menos importante é sobre a categoria energética, tá? A gente está na Europa, estão fazendo mudanças, a gente está se preparando para essa agenda 2030, onde vai se combater, se está fazendo de tudo para salvar o planeta e tudo aquilo que vocês já conhecem, né? Aqui é sobre atestazione di prestazione energetica. O que acontece? Aqui
não sei, hoje você compra, vocês já ouviram falar, acredito que quando você compra um frigo, a categoria energética e tudo isso. Então, hoje, para você entrar dentro do imóvel, tipo, a parte elétrica da casa, ela tem que estar em ordem, ela tem que estar certificada, tudo isso, ok? Tudo tem que ter uma certificação. Aqui, nessa cláusula número 12, está escrito que o condutor, no caso, a pessoa que aluga, dá ato de ter recebido as informações e a documentação em ordem da certificação energética da unidade imobiliária em questão. Foi feita em data 1 no caso, quando essa família vai entrar, ok? O que acontece? Ele aqui está dizendo que a pessoa vai dizer que está tudo certo, que recebeu a documentação. Porém, tem um grande porém aí. Se você vai ler sobre essa cláusula aqui, você vai dizer, o cara, tá tudo certo, luz, água, tá tudo tranquilo, a parte elétrica foi feita, tem a certificação. Ok, tem a certificação? É possível ver a certificação que está tudo certo, que a parte elétrica está toda em ordem? Ela está à norma de lei? O que acontece? Porque nesse caso aqui, eu li uma cláusula ontem que diz que a pessoa que assina, ela também é responsável por isso. Porque, digamos, eu estou falando dos extremos, tá? Digamos que tenha um curto-circuito na casa porque a parte elétrica ela é velha, entendeu? Então queimou a fiação na parede. O que acontece? Você disse que estava na conformidade, entendeu? Está em conformidade, ok? Nesse caso aqui, você está dizendo que estava tudo certo, que você viu a documentação e está tudo ok. Quer dizer, é responsável você e responsável o proprietário do imóvel, nesse caso aqui. Agora, dá para conversar com o proprietário, dá para conversar com a agência, porque nesse caso, quando a gente aluga uma casa, a gente tem que ter tudo isso, entendeu? Existe um documento. Aqui na Itália tem aquela famosa frase que diz: a lei não admite ignorância, ok? Então, se por acaso pegou fogo no prédio por causa de um curto-circuito que teve ali, mesmo você sendo inquilino, você vai responder a sua parte, ok? Porque você também declarou que você entrou num apartamento que o proprietário falou para você que estava tudo certinho, entendeu? Então, isso também pode ser motivo de discussão, porque vocês podem exigir isso, é normal querer exigir isso, ok? Outra coisa importante é depósito calcionário, aqui está falando a garantia das obrigações, o condutor deposita o valor de, nesse caso aqui, ele depositou 1.300 euros, porque são 2 mensalidades, e que a soma vai ser restituída para ele, que não vai ter juros, tá? Nessa soma que vai ficar guardada, que ela não vai ter juros, no final vai ser ver, no caso, se teve algumas despesas, né? No caso, da observância de cada obrigação contratual. No caso, se por acaso tiver alguma coisa quebrada ou qualquer outro motivo, ou se de repente a pessoa foi embora 2 meses antes, então ele, para não perder o aluguel, ele vai ficar com esse dinheiro, tá bom? E coisa não muito menos importante também é o valor que você paga para registrar o contrato. Gente, o valor ele fica em torno de 60, 70 euros para registrar um contrato desse aqui. Eu estou vendo valores absurdos, ok? Absurdos de valores de registro de contrato. Tem a tabela, é fácil saber qual é o valor que se paga e normalmente esse valor ele é dividido entre o inquilino e o proprietário. Nesses casos aqui, eu estou vendo que esses proprietários aqui, inclusive daquele outro contrato que eu mostrei para vocês, é tudo a cargo do inquilino, ok? E eu vou mostrar para você que eu não estou mentindo, porque o meu contrato de aluguel, eu paguei 30 euros para fazer a registração do contrato de aluguel. Está aqui o valor
As despesas di registrazione del presente contratto saranno a carico di entrambe. Entrambe è di ambas as partes. Entrambe le parti in igual misura quantificável em 30 euros. Então, eu estou mostrando para você que esse é o valor. Quando a pessoa, tem que pagar 200 euros. Gente, 200 euros de quê? Esses são os valores da despesa de registração do contrato, ok? Então, é para pagar a despesa? Se ele está dizendo que não é para pagar, porque isso aqui, tá vendo? Ele está dentro da cláusula do contrato também. Você também pode contestar isso antes de você assinar, é claro, ok? Então, fiquem espertos, não durmam no ponto na hora de assinar, não assinem contrato, entendeu? Por quê? O proprietário ele quer alugar. O intermediário ele deveria saber de tudo isso e na hora que faz o contrato ele já deveria falar com o proprietário, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, para que as coisas sejam feitas à luz do dia. Mas, pelo que eu tenho visto, os contratos estão sendo bem modificados. E isso eu não acho correto, principalmente para quem vem do Brasil e que não conhece a língua, e então tem esse jogo que eles fazem. Nesse caso, se está tudo certo, se você está de acordo, porque aqui você vai ter que dizer que você está de acordo com tudo aquilo que você leu. Quer dizer, você vai colocar a sua assinatura aqui, o dia e a data, vai assinar você e vai assinar o proprietário. Então, você precisa ficar muito esperto nisso para você não ter problemas amanhã ou depois. Inclusive, tem contrato, aquele outro primeiro contrato que eu falei, o proprietário cobra, inclusive, o IPTU, gente. IPTU, quem paga é o proprietário, tá? Não existe que inquilino pague IPTU. IPTU é sobre o valor do imóvel, ok? Então, esse negócio de dizer que você tem que pagar IPTU também não tá certo, não, tá bom? Então é isso. Eu espero de ter sido bem clara nas minhas explicações. Tem muitos mais contratos que eu tenho visto, tem coisas erradas, todos, não teve nenhum. Então, isso é um modus operandi, quer dizer, eles provam para ver se passa, e se passar bem, é dinheiro no bolso que eles vão ficar. Mas tem que saber que se você botar o teu nome no contrato, você pode ter problemas sucessivamente. Então, fica aqui as minhas dicas, tá? Se você não tiver como fazer, você entra em contato com a própria SUNIA, que seria esse sindicato dos inquilinos, onde eles podem te ajudar a esclarecer muita coisa e ler o contrato para você, dizer que está errado, se está certo. Segunda coisa, não vir para cá com o contrato já assinado, deixe para assinar o contrato aqui. Estudar esse áudio, esse vídeo diversas vezes, porque você vai aprender. Procurar baixar também o formulário, colocar no Google Tradutor para ver se você consegue entender as coisas. Isso tudo para a gente evitar golpes, né? Isso tudo eu estou compartilhando com você para que você não caia num golpe. Não vou dizer que você não vai cair se você ficar sabendo, mas ao menos essas são as coisas mais importantes. Não pagar em dinheiro absolutamente quando te pedir, vem, traz em mãos o dinheiro. Não, é tudo no depósito. Melhor numa conta do proprietário, de quem é a pessoa, ou da agência para onde você está alugando, para quem está alugando, entendeu? Porque essas são as maneiras que você, amanhã ou depois, se por acaso você ficar no prejuízo, você tem como correr atrás. Se você gostou desse vídeo, me segue, vai lá na minha rede social, Instagram e Facebook, vê o meu trabalho. E se você quiser uma ajuda para análise do teu documento, do teu contrato ou para qualquer outra coisa, entre em contato comigo através do e-mail, através das redes sociais ou pelo WhatsApp, tá bom? Deus abençoe você e que você tenha uma vida excelente aqui na Itália. Tchau!